Nós estamos acompanhando o Catecismo no Dia do Senhor de número 18. Nós vamos fazer a leitura da pergunta e resposta 46. Cristo ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aqui na pergunta 46, o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Resposta: que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo subiu ao céu, é o que nós confessamos. Amados irmãos, esse fato, ao confessar que Cristo ele subiu ao céu, nós estamos, na verdade, confessando e reconhecendo a divindade de Cristo. Nós estamos confessando e reconhecendo que a sua obra terrena, ela foi completa. Cristo, ele foi enviado por Deus Pai para morrer no nosso lugar. Mas antes de morrer, ele teve uma vida, um ministério, nos ensinando e preparando os seus discípulos para orientarem a sua igreja, para orientarem os seus eleitos. Jesus Cristo, ele passa a sua vida, o seu ministério, se dedicando ao seu trabalho nesta terra, e então ele chega ao momento, ao ápice da sua missão, quando ele é traído, preso, condenado, torturado e morto. E naquela cruz, nós acabamos de estudar isso, naquela cruz Jesus ele concentra toda a ira de Deus, que era direcionada a nós, a mim e a você. Ele concentra toda a ira de Deus que era direcionada ao pecador, aqueles que foram eleitos pelo Senhor. E então ele paga o preço que nós deveríamos pagar. Irmãos, nós não suportaríamos pagar esse preço. Nós seríamos aniquilados pela ira de Deus. Mas ele, sendo totalmente homem e sendo totalmente Deus, ele suporta a ira de Deus. Ele sofre no nosso lugar, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos com seu corpo glorificado. E algum tempo depois ele sobe aos céus, à vista de todos os discípulos e outras testemunhas. Ele completou a sua obra. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele pagou o preço. Ele fez o que era necessário. E por conta dessa obra completa, nós agora somos chamados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Ele assume então agora uma posição exaltada. Ele havia deixado a sua glória nos céus, ele deixou a sua glória de ser Deus para ser homem. E agora ele está numa posição exaltada. Ele não está numa posição distante ou inativo. Não se engane achando ou com aquela visão que as pessoas têm de Jesus Cristo morto numa cruz ou sentado num trono só olhando as coisas acontecendo, como espectador da história do mundo. Jesus Cristo, ele está neste momento atuando incessantemente em nosso favor. Ele atua como, nós vamos ver logo mais, como advogado nosso diante do Pai. Ele atua como sacerdote, como sumo sacerdote, intercedendo a Deus em nosso favor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4,
Na carta aos Hebreus, o autor, aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No momento em que você necessita de Jesus Cristo, Ele está pronto a te ajudar. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele virá para vir a julgar os vivos e os mortos. Enquanto isso não acontece, enquanto não chega o dia da gloriosa volta de Cristo, Ele atua como sumo sacerdote diante de Deus Pai. Então nós podemos nos achegar ao trono da graça. De outra maneira, meus irmãos, nós não poderemos ter feito a oração que acabamos de fazer, rogando ao Senhor misericórdia e perdão pelos nossos pecados. De outra maneira, nós estaríamos sujeitos a receber a ira, justa ira de Deus. Mas nós podemos, como disse o autor aos Hebreus, confiadamente nos achegar ao trono da graça de Deus. É isso que significa Jesus ter subido ao céu, para ser sumo sacerdote, para atuar em nosso favor, para que nós possamos ter socorro sempre bem presente, na ocasião oportuna, no momento em que você necessitar. Jesus Cristo está pronto para te socorrer com a sua graça e misericórdia. E há também uma promessa do seu retorno glorioso, porque Ele subiu ao céu e Ele retornará em glória. Na pergunta e resposta 47, pergunta e resposta 47, nós vamos ler agora 47 e 48. Continua sobre esse assunto. Pergunta 47. Quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? Resposta. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, Ele não está mais na terra. Mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e Espírito, jamais se ausentou de nós. Agora a pergunta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana, ela está dentro dessa natureza humana, por isso conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que Ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. No Evangelho de João, capítulo 14, eu vou ler aqui com os amados irmãos 3 trechos, para que nós possamos entender bem esse assunto. João capítulo 14, versículo 16. Aqui onde nós acabamos de ler um pouquinho antes.
Jesus disse assim, amados irmãos: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade, Ele habita convosco e Ele estará em vós. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, Ele já estava presente com os discípulos em Cristo. Ele habita convosco e Ele estará em vós. E a promessa de Cristo era que esse Espírito Santo, Ele estaria em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Agora, vamos voltar um pouquinho mais para Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, versículos 23 e 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Agora o 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Não encho eu os céus e a terra? Não há nenhum lugar, nos céus, na terra, embaixo da terra, não há nenhum lugar em que a presença e a glória de Deus não penetre. O mais íntimo do nosso ser, ali Deus está. Ali Deus Ele enxerga. O mais oculto dos nossos pensamentos, aquele que nós nem lembramos mais, Deus Ele conhece. Se nós descermos o mais profundo abismo, Deus estará naquele lugar. Se nós subirmos ao mais alto dos céus, Deus também estará ali. A glória e a presença de Deus, a divindade de Deus, a sua plenitude, enche a terra. Jesus Cristo, Ele disse aos seus discípulos: eu estarei convosco até a consumação dos tempos, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até o fim. Ele não nos deixará. Essa foi a sua promessa. Quando Ele sobe ao céu, corporalmente, em carne, fisicamente, e ali Ele está fisicamente diante de Deus, não significa que Ele tenha nos deixado. E também não significa que a sua natureza tenha se separado, irmãos. Ah, mas Jesus está fisicamente no céu e espiritualmente na terra? Não. Ele está fisicamente nos céus. E a sua divindade, a sua glória, a sua majestade, a sua presença santa enche toda a terra. Está unida à sua natureza humana totalmente. Indissolúvel, inseparável, mas alcança o mais remoto dos lugares. Não há um lugar em que a presença de Deus não esteja, em que Cristo não alcance. Por isso, mais uma vez, as palavras do autor aos Hebreus fazem muito sentido para nós. Nos acheguemos confiadamente ao Senhor, ao seu trono de graça. Porque, irmãos, não importa onde nós estejamos, o que nós estejamos passando, nós temos o nosso fiel
advogado. Nós temos aquele que nos comprou com seu sangue diante do Pai, intercedendo por nós e pronto para nos alcançar com sua graça e misericórdia. A natureza divina de Cristo, ela enche a terra. Ela é onipresente. E nós podemos ter a certeza que Ele está presente conosco neste momento de adoração e de louvor ao Pai. Colossenses, vamos ler mais um texto, Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mais uma vez o versículo 10, também nele, versículo 8, perdão, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo não é menos Deus por ser homem. Ele é totalmente Deus. Ele é totalmente homem. Jesus Cristo não é menor, não se fez menor por ser homem. Ele é totalmente Deus. Toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Quando ele se fez homem, a natureza de Deus, a natureza divina de Cristo, habita totalmente nele. E assim a sua glória enche a terra. Ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece as nossas necessidades. E mais uma vez, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça e da misericórdia. Pergunta 49. E de que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Primeiro, ele é nosso advogado no céu diante do Pai. Nós acabamos de ver. Ele é sumo sacerdote diante de Deus. Qual que era a função do sumo sacerdote? Oferecer sacrifício a Deus pela expiação, para a expiação dos pecados do povo. Ele é sumo sacerdote. Ele é nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si
como membros seus. O corpo é indivisível. Você não sobrevive sem a sua cabeça. Sobrevive? Não sobrevive. Se eu cortar a minha mão fora, se eu não implantá-la rapidamente, ainda há uma pequena janela de tempo em que pode ser que, dependendo da situação, consiga ser reimplantado ali. Mas se eu cortar um membro do meu corpo, ele perecerá. Ele não vive fora do corpo. Não vive desligado do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Nós não vivemos. Nós não temos vida fora do corpo de Cristo, fora da igreja de Cristo. Isso é um engano gigantesco. Achar que podemos por nós mesmos ter vida fora da igreja de Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. Nós temos a nossa carne nos céus. E também Deus tem o seu Espírito na terra. Terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Nós temos a nossa carne no céu. Cristo é carne da nossa carne. Nós somos carne da sua carne. Nós, na comunhão da Santa Ceia, nós participamos representativamente da carne de Cristo, do corpo de Cristo, não é assim? Quando nós comemos o pão, esse pão representa o corpo de Cristo, do qual nós somos parte. Assim, o Espírito de Deus também está em nós, como penhor da nossa salvação, como garantia da nossa salvação. E é Ele que nos dá condições, é por Ele, pelo Espírito Santo, que nós podemos buscar as coisas do alto. Se não fosse por Ele, amados irmãos, nós não seríamos capazes sequer de estar aqui hoje. Se você está aqui hoje, saiba que é porque o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui. Para que juntos